Imagine um tratamento que é capaz de melhorar a sua memória, melhorar a sua imunidade, melhorar o seu humor e melhorar até o seu intestino. E o melhor, é de graça e está acessível para você. Eu estou falando do sono. Sim, esta característica biológica é uma necessidade que atinge a todas as espécies animais. Cada um com a sua característica, cada um com a sua diferença. Olha que curioso. Se nós olharmos para o mundo animal, os gambás, o bicho preguiça e algumas espécies de morcegos são os campeões do sono. Dormem 20 horas por dia. Por outro lado, leões, quando se fartam numa grande refeição, também dormem de 14 a 20 horas por dia. Por outro lado, elefantes e girafas dormem de 3 a 4 horas e sonos picados e pequenos cochilos. E o mais interessante de todos, os golfinhos, dormem só com a metade do cérebro, enquanto a outra metade está acordada, para que ele permaneça o tempo todo nadando e respirando. Pois nós, seres humanos, também temos diferenças quando falamos de sono. Diferenças biológicas, por exemplo, na quantidade do sono. Alguns de nós, como eu, somos grandes dormidores. Somos aqueles que precisam de mais do que 8 horas de sono para descansar completamente. Outros, no outro extremo, são os pequenos dormidores. Aqueles que com 6 horas de sono já estão bem tranquilos. E a maioria da população são médio dormidores, que estão ali entre 7 e 8 horas de sono. Está se identificando por aí? Uma outra característica interessante entre nós humanos são as diferenças nos ritmos biológicos ao longo do ciclo circadiano, em torno de um dia. Nós temos horários do dia em que temos maior aptidão para atividade física e intelectual, e outros horários com a facilidade para pegar no sono. E isso muda de grupo em grupo de pessoas, por meio do que nós chamamos de diferentes cronotipos. 15% da população é do cronotipo matutino. Isso significa que tendem a dormir e acordar mais cedo, sem despertador, até final de semana. Por outro lado, os outros 15% são do cronotipo vespertino. Tendem a dormir de madrugada, esperam poder passar a manhã na cama e acordar bem mais tarde. E os 70% restantes são intermediários. Significa que adaptam-se com facilidade a pequenas variações do horário de dormir e do horário de acordar. Mas as diferenças entre humanos estão também ao longo da linha da vida, nas diferenças pela idade. Bebês e crianças pequenas têm um sono mais profundo e restaurador. Precisam de mais horas de sono, pois têm o desenvolvimento cerebral em pleno acontecimento. Já os adolescentes têm uma relação difícil com o sono. Nesta fase, existe uma grande facilidade para provocar a vigília, manter-se acordado por mais tempo. E assim, acabam comprometendo a qualidade e a quantidade de sono, e muitas vezes tendo impacto negativo sobre desempenho acadêmico. Os adultos tendem biologicamente a ter uma estabilidade maior, porém, socialmente falando, é o período da vida em que os estímulos externos impactam grandemente os compromissos, as cobranças, os horários. E a pessoa idosa tem o sono mais curto, sono mais fragmentado, menor produção de melatonina, o hormônio do sono, e também maior incidência de insônia,
e maior incidência de distúrbios, problemas de sono. Essas diferenças são características da idade. Mas se você está pensando que sono é perda de tempo, não é. Quando a gente dorme, o nosso corpo trabalha e muito. Alguns sistemas biológicos são atenuados no período do sono. Outros são reparados. É grande sono que nós temos, por exemplo, a maior intensidade de reparação e reprodução celular. Nós fazemos a proliferação de células da pele, do intestino, e alteramos células de outros órgãos do corpo. Estas fases do sono que passamos quando dormimos reparam funções cerebrais e funções corporais. Dentre as funções cerebrais que são reparadas durante o sono, que são aumentadas, melhoradas durante o sono, estão as funções cognitivas, a memória, a consolidação da memória, a estabilização das emoções, a regulação do humor, também a retirada de toxinas que se acumulam no cérebro durante o período do dia. Portanto, dormir é essencial. Nós não sobrevivemos se não dormirmos. Isso é um pilar da nossa vida. E quando isso não acontece? Hoje, vivemos em uma sociedade em que 20 a 25% da população está privada do sono. Significa que dormem menos do que o necessário para a sua fase da vida, para o seu cronotipo, para o seu tipo biológico. E esta privação do sono vem diante de cobranças, de necessidade de prazos, de estímulos, inclusive de estímulos visuais, inclusive do smartphone. Esta privação do sono pode acarretar uma série de complicações, como declínio cognitivo, comprometimento de memória, alterações comportamentais, redução no desenvolvimento pessoal esperado e até mesmo alterações metabólicas e corporais. Quando estamos privados de sono, temos mais fome. Tendemos a acumular mais gordura. Alteramos o nosso metabolismo. Ele deixa de ser tão bem regulado como deveria ser. E isso predispõe para condições como diabetes, hipertensão, obesidade e doenças cardiovasculares. Durante a privação do sono, nós temos prejuízos em todas as áreas, pois a gente deixa de fazer as fases do sono que são necessárias para uma noite completa de descanso cerebral e corporal. Um dos problemas de sono também muito comuns são aqueles problemas relacionados com a respiração, como, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono. No caso de comprometimentos respiratórios, nós entramos num quadro chamado de hipóxia, menos oxigênio. E esta hipóxia leva no nosso corpo o acúmulo de radicais livres, o processo de inflamação sistêmica. As células neuronais começam a acumular placas beta-amiloides, ter estresse oxidativo, alterando o seu funcionamento e contribuindo, inclusive, para situações como o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Portanto, dormir é essencial. É a preparação para uma vida longa e uma vida saudável. É necessário para que a gente possa ter o dia a dia de acordo. Mas até o intestino sofre com a privação do sono. Lá no intestino nós temos um conjunto de neurônios e estes neurônios são múltiplos, diversos e atuam interagindo em dupla mão com o cérebro. Os neurônios do intestino são conhecidos como segundo cérebro e também produzem ali no intestino, junto a outras células, hormônios importantes,
como a serotonina, a melatonina, que impactam a relação com o sono. Também no nosso intestino vive ali uma abundante comunidade de micro-organismos. Micro-organismos como vírus, bactérias, fungos e até protozoários. Esse conjunto de micro-organismos nós chamamos de microbiota. E quando a gente pensa nos micro-organismos, mais o seu metabolismo, chamamos de microbioma. A privação do sono altera a sua microbiota, reduz as bactérias boas, aumenta as bactérias inflamatórias. Privação do sono altera, por exemplo, 2 grupos principais, 2 filos mais frequentes no nosso intestino. Um desses filos recebe o nome de Firmicutes e o outro recebe o nome de Bacteroidetes. Esses 2 grupos, eles mantêm um equilíbrio dinâmico e na privação do sono, este equilíbrio se perde. Firmicutes aumentam, Bacteroidetes reduzem. E isso leva a aumento de peso, alteração de metabolismo e inflamação sistêmica. Portanto, as bactérias também sofrem com a privação de sono. Outros cílios impactados alteram a função da parede intestinal. Nessa parede intestinal, é essencial que haja ali a junção das células para impedir que haja permeabilidade de produtos indesejáveis. E acreditem, a privação do sono é capaz de inflamar a parede do intestino, mudar a produção de muco, fazer com que as células não fiquem tão juntinhas, passem a ficar separadas, alterando a permeabilidade intestinal e fazendo com que bactérias e produtos bacterianos cheguem até o sangue ou a outros compartimentos corporais. Portanto, não dormir também pode prejudicar a nossa microbiota. Microbiota prejudicada nós chamamos de disbiose. E a disbiose e a privação do sono provocam maior incidência de doenças inflamatórias intestinais, que comprometem a vida, a qualidade de vida de muitas pessoas. Os estudos mais atuais têm mostrado que nós podemos ter vantagens no enfrentamento a essa disbiose com a reposição de probióticos e prebióticos. Probióticos são bactérias boas que vêm na forma de alimentos funcionais. E prebióticos são fibras que funcionam como alimento para essas bactérias, fungos e outros micro-organismos. Alguns probióticos, por exemplo, algumas espécies de lactobacilos e algumas espécies de Bifidobacterium estão sendo usados para melhorar a função intestinal, melhorar também quadros que envolvam obesidade, depressão e ansiedade. Portanto, existe uma ampla relação entre o nosso sono, a nossa saúde e o nosso intestino, a microbiota ali existente. Para que a gente possa ter um bom sono, não basta só uma boa alimentação e exercício físico. Nós precisamos também de alguns outros cuidados. Cuidados como dormir no escuro. Cuidados como evitar a exposição excessiva à luz próximo da hora de deitar. É um desafio, né? Deixar ali as telas por um tempo para que a gente possa produzir os hormônios do sono e se preparar para o descanso. Bem, é preciso que nós pensemos que nesta sociedade tão acelerada que a gente vive, nesta sociedade com tantas metas e prazos tão curtos, a gente precisa falar de sono. A gente precisa aprender sobre sono nas escolas. A gente precisa debater e pensar e planejar o bom sono.
pois isso será essencial para a nossa saúde e para que a gente possa ir além dos limites. Obrigada.